Foi em uma noite muito chuvosa. Era verão, e lá estava eu na chuva, debaixo de uma marquise de ônibus, sozinha, naquela selva de pedras chamada Cidade Grande. Meu nome é Emanuele. Este relato que eu vou te contar já faz muitos anos. Eu era quase uma menina. Não me julguem, o que fiz sei que não tem desculpas, mas fiz por amor. Fiz mesmo. Sim, ela era ridícula. Ela fingia que não sabia de nada. Tudo acontecia na cara dela. Tudo aconteceu a partir daquela noite quente de verão. Naquela mesma noite chuvosa, eu havia sido chutada. Isto mesmo, chutada de casa, pela minha própria mãe. Já fazia algum tempo, minha mãe estava com ciúmes de mim com meu padrasto. Ele era bem mais novo que ela. Minha mãe, na época, tinha 48 anos e meu padrasto tinha 28. Mas eu juro que não aconteceu nada, eu juro. Depois de muitas discussões, minha mãe, numa certa noite, me coloca para fora de casa, sem saber para onde ir, fico vagando nas ruas, sem saber o que fazer. Eu sou filha única. A solução seria dormir na rua e esperar amanhecer e ir procurar ajuda na casa de uma tia minha, irmã de meu pai, que faleceu de tanta bebida alcoólica quando eu tinha 9 anos de idade. Com uma trouxa de roupas, fiquei debaixo de uma marquise de ônibus no centro da minha cidade, dormiria ali até o amanhecer, para pegar o primeiro ônibus e ir pedir ajuda à tia Misete, a irmã de meu pai. Já eram por volta das 2 da manhã. Um carro preto passa diante de mim. Lentamente, meu coração dispara. Eu estava sozinha ali. Pensei em correr, mas seria em vão. Afinal, o carro me alcançaria. Aquela noite chuvosa mudou minha vida para sempre. Quando aquela mulher elegante e muito bem vestida, parou seu carro preto diante de mim e ofereceu uma carona. Eu hesitei no início. Estava sozinha, desamparada. A única saída foi confiar naquela mulher. Aquela mulher elegante me transmitiu uma sensação de segurança. Acenei com a cabeça, aceitando sua gentil oferta. Entrei naquele luxuoso carro e minha vida nunca mais foi a mesma. E nem a de Heloísa, vocês vão entender que nem tudo o que reluz é ouro. Durante a viagem dentro do carro, ela falava freneticamente com alguém. Dizia que precisava ajudar. Sentia no coração dela que era o certo a se fazer. Presumi ser esposo dela. Ela usava uma estonteante aliança na mão esquerda. Eu observava aquela mulher que parecia ter saído de um desfile de passarela. E eu ali, com roupas esfarrapadas, cabelos desgrenhados, apenas com uma mochila de roupa nas mãos. Heloísa não apenas me abrigou, ela me acolheu como se eu fosse sua própria filha. Em meio àquela família rica e amorosa, encontrei um refúgio inesperado. Começamos a entrar em ruas super luxuosas. Parecia que eu estava entrando em outro mundo. Até que, depois de algumas quadras, ela parou o carro. Quando sai do carro, estava chovendo muito. Quando ela abriu a porta gigantesca imperial, eu me deparei com um homem alto, 1,88 m, e era perfeito. Cabelos bem pretos, lisos, olhos negros, alto, magro, porém atlético. Logo ele se prontificou de me dar umas toalhas para me secar. Heloísa foi tratando de me apresentar à família, Augusto, Helena e Alana. Meu coração disparou quando o cumprimentei e apertei suas mãos. Ele me olhou nos olhos e deu um leve sorriso ruim. Mas ele pertencia à mulher que me estendeu a mão, que me deu todas as oportunidades de uma vida melhor, a Heloísa. A mulher que me tirou da sarjeta.
Heloísa não apenas me ofereceu abrigo, mas também orientação. Ela se tornou uma mentora, uma figura materna que eu nunca tive. Sua família me tratou com bondade e respeito, me fazendo sentir parte de algo maior, parte de uma verdadeira família. Mas algo dentro de mim, meus sentimentos estavam confusos a respeito de Augusto, esposo de Heloísa. Eu tentava lutar contra o que eu estava sentindo. Augusto, o marido de Heloísa, começou a despertar em mim sentimentos que eu nunca deveria ter permitido. Já fazia 8 meses que eu estava na casa de Heloísa e sua família. Eu não conseguia tirar Augusto de meus pensamentos. Seu sorriso gentil e sua bondade me fizeram questionar meus próprios limites. A gente trocava olhares, e meu medo era de que Heloísa começasse a desconfiar de alguma coisa. Eu tinha apenas 18 anos, morava de favor, estava sendo bem tratada. Não queria perder aquela mordomia, mas também estava caidinha por Augusto. Ficar em casa sozinha com Augusto se tornava mais difícil. Ele era muito charmoso, não era desrespeitoso, era gentil, me dava presentes, flores, trazia bombons, para mim dos mais finos, e eu amava. Tudo isto longe dos olhos de Heloísa, claro. Eu ficava muito sem jeito, mas gostava. Já fazia quase 1 ano que eu estava vivendo aquela vida de luxo e riqueza. Não voltei mais a procurar minha mãe. E assim seguimos nossas vidas. Na verdade, eu havia tirado a sorte grande. Num certo dia, Augusto havia chegado mais cedo da empresa. Eu trabalhava meio período como aprendiz na empresa deles. Heloísa e Augusto eram sócios de uma grande empresa de móveis de luxo. Neste dia cheguei em casa e Heloísa me pediu para adiantar o jantar, pois iria chegar mais tarde. Assim fiz. De repente eu sinto uma mão na minha cintura de leve. Levei um susto, quase gritei. Quando olho para trás, vejo Augusto com uma caixa e laço de fita para mim. Eu fiquei nervosa. Me controlei, ele pediu desculpas por ter me assustado e me deu uma caixa com laço de fitas vermelhas. Abri aquela caixa. Ele me deu um conjunto de dormir, um baby doll, muito sensual, em tons de vermelho vinho e preto de presente de aniversário, que seria no próximo sábado. Fiquei vermelha de vergonha. Ele deu um sorriso meio maroto, falou que esperava que eu fosse gostar e saiu da cozinha. Eu sempre fui muito esperta. Antes que Heloísa chegasse e me visse com aquele baby doll, eu corri para meu quarto e guardei aquele presente. Aquela situação estava ficando perigosa, mas Augusto sabia como agradar uma mulher e contornar a situação. Ele demonstrou uma certa timidez pela minha reação, o que cresceu ainda mais minha admiração por aquele homem. Pensem em um homem bonito. Augusto era jovem ainda. Não aparentava ter 30 e poucos anos. Ele era jovem? Ele era perfeito. Cabelos bem pretos, lisos, olhos negros, alto, magro, porém atlético. Um espetáculo de homem, mas ele pertencia à mulher que me estendeu a mão, que me deu todas as oportunidades. Mas o que eu estava sentindo por Augusto, eu não poderia evitar. Augusto tentava disfarçar, mas sempre buscava um jeito de ir até meu quarto para saber se eu estava precisando de algo. Me levava uma xícara de chá, que ele também adorava, e ficávamos conversando sobre chás. Até um dia em que Heloísa invadiu meu quarto e, toda estressada, perguntou o que estava acontecendo ali. Estávamos apenas tomando chá. Com a cara fechada, Heloísa disse que precisava da ajuda dele para alguns relatórios para o dia seguinte. Já passavam das 9 da noite. Heloísa era viciada em trabalhar e arrastava o marido junto. Embora Augusto fosse muito dedicado, ele achava um exagero da parte dela.
Ele me deu um beijo no rosto de boa noite. Heloísa formalmente me deu boa noite e foram para o escritório. Senti que o clima ficou tenso. Afinal, ele estava no meu quarto, com porta meio fechada. Eu estava com roupa de dormir e ele também. Estávamos sentados em minha cama, rindo e contando coisas engraçadas. Coisas que ele não conseguia fazer com Heloísa, que parecia mais um general do que uma esposa. Heloísa começou a me tratar diferente. Certo dia, quando estávamos na empresa, enquanto eu estava fazendo um trabalho de escritório na sala de Heloísa, de repente ela se vira para mim e me pergunta se eu não estava namorando, se não tinha interesse em nenhum rapaz do colégio. Levei um susto com aquelas palavras insinuantes de Heloísa. Ela estava desconfiando de algo. Disse que não, eu não estava pronta para assumir um compromisso, saber de namorado por enquanto. Eu estava focada nos estudos e não queria saber de namoro. Ela me olhou fixamente, em silêncio, com a cabeça baixa e olhos fixados no teclado. Heloísa disse em tom firme que eu deveria arrumar um namorado. Isto mesmo, ela pediu para eu fazer isto. Fiquei em silêncio. Logo após, ela se levanta de sua mesa e diz que vai para uma reunião com investidores e sai da sala sem cerimônia, pedindo apenas que eu adiantasse o jantar, pois ela chegaria tarde. Foi na noite do meu aniversário de 20 anos que tudo aconteceu. Na noite de meu aniversário, Heloísa e Augusto não pouparam esforços. Fizeram uma festança na nossa casa para amigos e parentes para celebrar meus 20 anos. Aquela casa era muito grande. Só o jardim tinha mais de 10.000 metros quadrados. Era puro luxo. Heloísa contratou tudo do bom e do melhor. Contratou uma banda para tocar minhas músicas favoritas e contratou um grupo de boy band da época de muito sucesso no Brasil. Meu vestido de organdê curto fez parecer uma Miss Universo, tons dourados combinando com minha maquiagem. Minha sapatilha luxuosa me deixava parecendo uma boneca de luxuoso. Todos os meus amigos do colégio estavam lá, do escritório também. Os parentes de Heloísa, que achavam tudo um absurdo. Levar uma estranha para casa e tratar como uma filha. Como pode? Uma mulher feita, uma jovem mulher, bonita e muito, muito charmosa, como Heloísa teve coragem. Está louca. Eram estes tipos de comentários maldosos o que eu ouvia nos rádios corredores da empresa, do colégio que eu estudava, no qual ela era sócia, entre os familiares de Heloísa e até na minha própria festa. Mas eu não dava bola para os fofoqueiros de plantão. Eu estava feliz, deslumbrante, e Augusto não tirava os olhos de mim. A uma certa altura da festa, eu resolvi tomar um ar fresco. Fui para o jardim. Como disse, aquela casa era absurdamente grande. Então peguei uma taça de champanhe e me sentei no banco daquele lindo jardim. De repente, alguém me beija no pescoço. Um beijo quente, apaixonado. Quando me viro, era Augusto, sorrindo para mim. Eu me levanto. Ele me puxa para si e me beija. Um beijo intenso, apaixonado, amoroso. Foi tudo muito rápido para não sermos vistos. Ele me fala para eu deixar a porta de meu quarto encostada naquela noite. E pediu para eu vestir o presente que ele havia me dado. O Baby Doll. Meu Deus! Eu estava apaixonada por Augusto e ele por mim. O que estávamos fazendo? Durante toda aquela noite, Augusto não tirava os olhos de mim. Me chamava para dançar. Sempre procurava estar perto de mim. Heloísa começava a me olhar e me observar, com desconfiança e raiva.
Ela era uma mulher bonita por causa da riqueza que ela tinha. Fez cirurgias plásticas, um monte de modificações. Eu era bela por natureza. Meu corpo era violão, minha estatura era baixa. Eu era simplesmente muito sedutora. Certamente, Heloísa, a compaixão que teve por mim naquela noite, não imaginou o que poderia acontecer ao levar uma jovem tão bela como eu e colocar na sua própria casa. Depois daquela noite de minha festa de aniversário, eu e Augusto nos tornamos amantes. Isto mesmo, amantes. As filhas deles sempre estavam ocupadas com cursos e estudos, intercâmbios, eram adolescentes, então quase não estavam em casa. Augusto chegava mais cedo que Heloísa, pois ela era viciada em trabalho. Ele era mais tranquilo, chegava em casa mais cedo e então estávamos livres para viver nosso amor. Os vizinhos começavam a fazer insinuações e fofocas. Augusto estava nas minhas mãos, fazia todas as minhas vontades, me dava presentes caros, mas eu queria mais. Eu o queria só para mim. As coisas começaram a ficar mais sérias. Eu coloquei Augusto contra a parede e pedi para ele se divorciar de Heloísa e irmos viver nossa vida. Augusto se recusou, disse que tinha pena de Heloísa. Ela o ajudou muito no passado. Ele era apenas um jovem rapaz de 20 anos quando se conheceram. Ela sempre foi rica. Ele era um estagiário de uma das empresas da família dela. Eles se apaixonaram. Estavam juntos há muitos anos. Ouvi tudo calada. No final eu só fiz uma pergunta a ele. Você ainda ama esta mulher? Ele não pensou duas vezes e disse que nunca a amou. Foi apaixonado, mas nunca amou Heloísa de verdade. Eu pedi a Augusto que então fizesse uma escolha. Eu ou ela? Caso ele escolhesse continuar aquele casamento patético e ridículo, eu deixaria aquela casa, a empresa sumia no mundo. Ele me ouviu em silêncio e disse que não iria deixar a família dele por mim, mas que não queria me perder. Se fosse possível, ele compraria uma casa para mim e sempre que possível estaria presente comigo. Esta era a sua condição. Não aceitei. Eu amava aquele homem demais e não iria mais dividir Augusto com Heloísa. Conversando com uma amiga de infância, ela me deu uma ideia. Ela me esclareceu certas coisas que eu ainda não havia pensado. Nós nos amávamos. A pedra no sapato era Heloísa. Augusto não tem coragem de se decidir, deixar a vida de riqueza que vivia, e eu também não, confesso. Fazia 2 anos que eu morava na casa de Lucia. Minha vida era outra. Eu tinha de tudo do bom e do melhor. Eu não deixaria isto escapar de minhas mãos. Então, sim, ela era ridícula. Ela fingia que não sabia do meu caso com Augusto na cara dela. E continuava me tratando como sua filha, mas cheia de raiva e recalque por dentro. Ela era dissimulada. Na verdade, a vítima era eu e Augusto. Sim, ela me estendeu a mão, me deu abrigo, comida, uma boa vida, mas ela era manipuladora também. Quem não convivia com ela não imaginava. Os familiares dela a tinham como uma pessoa incrível, mas era fachada. Claudete era a mais velha 3 anos, mas muito experiente. Ela era cartomante. Mexia com esoterismo. A família toda dela, eu tomei uma decisão. Heloísa precisava sair do meu caminho. Claudete me falou que poderia ser feito um feitiço para Heloísa sair da vida de Augusto de uma vez por todas, para separar os dois. E ela poderia fazer isto por mim. Eu não pensei 2 vezes.
Aceitei fazer o feitiço. Após uma semana, me ausentei da empresa. Falei para Heloísa e para Augusto que precisava visitar uma amiga de infância. Fui para minha cidade. Fiquei na casa de Claudete. Estava tudo pronto para o feitiço. O pacto de feitiçaria que eu faria para mandar Heloísa para bem longe da minha vida e da vida de Augusto. Assim ficaríamos juntos. Estava tudo preparado. Era uma noite pesada. Chovia muito. Fomos para um templo. Haviam algumas pessoas. Peguei uma roupa de Heloísa, como ela tinha muitas, não teria falta. Foi toda uma noite de trabalhos. Foi pesado, mas fiz o feitiço para eu ser feliz com meu amor. Após um mês, eu não via resultados do feitiço que fiz. Perguntei a Claudete se tudo saiu certo naquela noite, porque até o momento, nada de novidade. Em relação a Heloísa, Claudete deu uma gargalhada, falou que era apenas para eu ficar tranquila, sentar no camarote e assistir o espetáculo, e no final sair de mãos dadas com meu amor. Eu confiava muito nela. Se ela me afirmou, então é só ter paciência e aguardar. O vento começou a soprar a meu favor. Comecei a perceber o maior distanciamento de Heloísa de Augusto. Ela estava estranha, esquecia de tudo. Até onde eu a conheço, ela sempre foi super competente em tudo o que fazia. Estava dispersa, distraída demais. Augusto veio me perguntar se Heloísa havia comentado algo comigo. Disse que não, mas que também estava achando ela muito estranha. A sorte estava do meu lado mesmo. Comecei a me sentir enjoada, não podia comer nada que passava mal, até que fui ao médico. Descobri que estava grávida. Eu estava grávida do Augusto. Mantive segredo, escondi meus enjoos. Não falei para ninguém, nem Augusto. Fiquei radiante de felicidade. Quanto a Heloísa, estava cada vez mais estranha. Acordava gritando pela casa, feito uma louca. Augusto estava começando a achar tudo estranho. Levou Heloísa a médicos. Disseram que ela estava com alto nível de estresse. Recomendaram a ela diminuir o ritmo, além das medicações. As coisas começaram a acelerar. Heloísa estava atravessando um período difícil, onde a paranoia começou a dominar sua vida. Noites sem dormir e a falta de apetite tornaram-se a norma, enquanto ela gradualmente se afastava de suas responsabilidades diárias, incluindo o trabalho longe. Nesse momento de fragilidade, ela decidiu confiar tudo nas mãos de Augusto, seu parceiro, esperando encontrar conforto e apoio. No entanto, Augusto ficou perplexo com a mudança abrupta de Heloísa. Ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. Vendo Heloísa sucumbir a um estado mental desconhecido e angustiante. Diante da situação, ele se viu incapaz de lidar sozinho com as responsabilidades, especialmente com as duas filhas do casal, Alana, de 13 anos, e Helena, de 15. Foi então que Augusto buscou ajuda, recorrendo a um amigo próximo para compartilhar seu fardo e tomar providências. Vendo a necessidade e preocupação em seus olhos, eu prontamente me ofereci para ajudar. Sentia um carinho especial pelas meninas, Alana e Helena, que exibiam uma doçura e compreensão que refletiam a personalidade gentil de Augusto. Assim, nos comprometemos a cuidar das meninas juntos, enfrentando os desafios que a situação de Heloísa nos impunha. Unidos pela preocupação com o bem-estar da família, buscamos conforto e força um no outro, determinados a enfrentar essa fase turbulenta juntos.
Augusto estava caindo literalmente em meus braços. Ele seria meu. As meninas estavam do meu lado. Augusto nem se fala. Ele estava agarrado comigo. E Heloísa estava ficando cada vez mais paranoica. Augusto me chamou para uma séria conversa. Achei estranho. Ele me disse que Heloísa estava completamente fora de si. Então ele teve que tomar a decisão de interditá-la por tempo indeterminado. Vi que era o momento. Anunciei para ele que estava grávida. Augusto ficou perplexo. Ele caiu em lágrimas. Fiquei confusa. Ela então me diz que precisa me falar algo. Alânia e Helena não eram suas filhas. Elas eram filhas somente de Heloísa. Quando ele a conheceu, ela já tinha as 2 meninas. Na verdade, ela foi mãe muito jovem. No romance de adolescente, Heloísa foi viver na Europa. Com o pai das meninas, ele era de uma banda de rock. Tudo deu errado. Ela voltou para o Brasil com as meninas e neste período de tempo ele foi trabalhar na empresa dela. Eles se conheceram. Como era muito jovem, Augusto aceitou. Depois de me contar tudo isto, viu quão Heloísa era egoísta. Finalmente fiz uma surpresa para Augusto. Mostrei meu teste de gravidez. Ele chorou de emoção. Dia seguinte, ele me leva na joalheira mais elegante e cara da região. Comprou o anel mais caro de noivado. Meus sonhos se realizavam finalmente. Eu já estava indo para o 3º mês de gravidez. Augusto se divorciou de Heloísa e, finalmente, marcamos a data do nosso casamento. Contratamos uma equipe para organizar nosso casamento. Tudo foi adiantado. Em um mês tudo estava pronto. Eu e Augusto queríamos uma festa intimista. A nossa festa de casamento foi um evento deslumbrante, digno de conto de fadas. Realizada em um dos mais prestigiados salões de eventos da cidade, cada detalhe foi meticulosamente planejado para garantir uma experiência inesquecível para todos os presentes. O salão estava adornado com elegantes arranjos de flores, iluminação suave e uma decoração suntuosa que refletia o requinte e o bom gosto dos noivos. Uma passarela luxuosa conduzia até o altar, onde Augusto e eu nos encontrávamos radiantes de felicidade. As meninas estavam radiantes de felicidade. Elas gostavam muito de mim. Eu me importava com elas, dava conselhos. Eu era uma meia-irmã e mãe. Os convidados, vestidos com trajes deslumbrantes, foram recebidos com coquetéis de champanhe e canapés gourmet, enquanto aguardavam o início da cerimônia. Uma orquestra de cordas tocava suavemente ao fundo, criando uma atmosfera de romance e glamour. Quando chegou o momento da cerimônia, os convidados foram conduzidos a seus lugares por elegantes garçons uniformizados. O altar estava decorado com uma imponente estrutura de flores e velas, criando um cenário deslumbrante para a troca dos votos. A cerimônia foi emocionante e repleta de momentos tocantes, culminando com o tão esperado sim de Augusto e eu. As lágrimas de alegria escorriam pelos rostos dos presentes enquanto nos declarávamos marido e mulher diante de nossos entes queridos. Após a cerimônia, os convidados foram conduzidos a um luxuoso salão de festas, onde uma recepção opulenta os aguardava. Mesas decoradas com arranjos florais exuberantes e velas perfumadas criavam um ambiente de sofisticação e romance.
Um banquete gourmet foi servido, com uma variedade de pratos finos e vinhos selecionados que deleitaram os paladares mais exigentes. Uma banda de jazz ao vivo animava a pista de dança, convidando os convidados a celebrar até altas horas da noite. No entanto, a festa tomou um rumo inesperado quando Heloísa, visivelmente perturbada, fez uma cena dramática, tentando sabotar o casamento. Sua presença indesejada causou alvoroço entre os convidados, mas a família de Augusto agiu rapidamente para contornar a situação. Apesar do incidente, a festa de casamento continuou em alto astral, com os convidados unidos em apoio aos noivos. Os pais de Heloísa decidiram que ela precisava ser enviada para fora do país, onde poderia receber o tratamento adequado para sua condição. Enquanto isso, o pai biológico de Alana e Helena, comovido com a situação das filhas, decidiu assumir a guarda delas e proporcionar-lhes um lar estável e amoroso. Descobrimos que Heloísa mentiu a respeito do pai daquelas meninas. Ele era, na verdade, um colega de escola dela, um amigo de infância, um homem bom. Mas era bolsista. Sua mãe era doméstica. Sua patroa era a melhor amiga da mãe de Heloísa. Luan, o pai das meninas, era pobre. De família de imigrantes, a família não aceitou o rapaz. Heloísa, neste tempo, teve as duas meninas, quando viu a realidade diferente de todo o luxo que ela tinha. Abandonou Luan, enquanto ele foi procurar emprego debaixo de sol e chuva para ficar com Heloísa. Ela estava decidida a voltar para sua vida luxuosa. Numa segunda-feira, depois que Luan foi procurar emprego, Heloísa foi embora deixando uma carta, uma bela quantia em dinheiro e pedindo para o bem das meninas que ele nunca as procurasse. O tempo passou. Luan estudou. Com o dinheiro que Heloísa deixou, financiou os estudos. Abriu uma empreiteira e se tornou um homem muito bem-sucedido. Ao ver o escândalo na família e Heloísa nos jornais, Luan não pensou duas vezes em recuperar as filhas, e assim fez. Ele pegou a guarda das meninas, que foram morar com ele e sua esposa, uma prima de Heloísa, a Catarina, que indignada com a situação na época. E a prima de Heloísa foi embora com as meninas, deixando. Ele se casou com ela logo que terminou a faculdade de engenharia civil. Ele a pediu em casamento. Não me arrependo em nada do que fiz. Heloísa, na verdade, sempre foi problemática. A própria família confessou quando interditou. Luan sofreu muito, e Augusto era um capacho de luxo nas mãos dela. Mas agora ele era um homem realizado em meus braços. E assim, mesmo diante dos desafios, Augusto e eu vivemos uma vida feliz, cercados pela família e amigos que nos apoiavam incondicionalmente. Tivemos 5 lindos filhos, uma família abençoada. Passado muitos anos, eu penso que, na verdade, eu libertei Augusto daquela mulher. E somos felizes até hoje.